Assalamu alaikum. Os muçulmanos matam cristãos. Eu vi algumas pessoas na internet, em vídeos e comentários, falando que os muçulmanos matam cristãos. E como sempre, vou mostrar a verdade, com provas, claro. Vou mostrar que as pessoas que falam isso são mentirosos e do mal, ou manipuladas. Primeiro, vou mostrar alguns exemplos de países muçulmanos que recebem muitos cristãos, depois vou falar quem mata quem. Primeiro, as Maldivas. As Maldivas é um país 100% muçulmanos e recebe entre 1,5 milhão e 2 milhões de turistas por ano, muitos deles cristãos. Tunísia é um país árabe de maioria muçulmana. Recebeu em 2024 quase 10 milhões de turistas, muitos deles cristãos. Marrocos é um país árabe de maioria muçulmana. Recebeu em 2024 mais de 17 milhões de turistas, muitos deles cristãos. Egito é um país árabe de maioria muçulmana. Recebeu em 2024 mais de 15 milhões de turistas, muitos deles cristãos. E muitos outros países muçulmanos recebem muitos turistas cristãos. E se fosse verdade que os muçulmanos matam cristãos, por que milhões de cristãos continuam viajando e fazendo turismo nos países muçulmanos? E tem outra coisa, alguns países muçulmanos têm população cidadãos cristãos. Por exemplo, Egito, Líbano, Síria e Palestina e outros. E eles vivem juntos em paz faz muito tempo. E às vezes, algumas pessoas do mal tentam plantar ódio entre eles. Mas graças a Deus o mal nunca conseguiu separar eles. Agora eu vou te falar quem mata quem nesse mundo. E vamos dar uma olhada na história. Primeiro vamos falar do genocídio na América. Europeus mataram muitos índios e roubaram as terras deles. E esses europeus são cristãos e judeus. Em 1945, os americanos jogaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, matou mais de 220 mil pessoas. Quem jogou essas bombas foi o governo americano, que são cristãos e judeus, e com certeza eles seguem o sionismo. E o homem que fez a bomba atômica, um judeu, se chama Robert Oppenheimer. Na Primeira Guerra Mundial, morreu quase 22 milhões de pessoas, 13 milhões deles civis. Quem começou essa guerra eram cristãos. E na Segunda Guerra Mundial, morreu entre 50 e 85 milhões de pessoas, a maioria deles civis. E quem fez essa guerra eram cristãos e judeus, dos dois lados, E no final do século XIX e no século XX até o século XXI, cristãos e judeus invadiram e ocuparam muitos países e mataram muitos muçulmanos e cristãos e roubaram. Por exemplo, a França ocupava países árabes e países na África e América e Ásia e outros. E até hoje ocupa alguns países. E Britânia ocupava países árabes e muitos outros países no mundo e até hoje ocupa alguns. E Alemanha ocupava países, e Itália ocupava países. E os judeus sionistas que chamam de israelitas invadiram e ocuparam Palestina e uma parte do Líbano e uma parte da Síria e uma parte do Jordão e uma parte do Egito, que foi liberada em 1973, mas a maioria das terras continua ocupadas e os judeus sionistas continuam roubando cada dia mais terras e matando. Em 1 ano e meio, os judeus sionistas que se chamam de israelitas mataram mais de 50 mil pessoas civis e continuam matando todos os dias e também não deixaram
os alimentos entrar em Gaza para matar o resto do povo com fome. Até água não tem. E não vamos esquecer, claro, que os Estados Unidos da América invadiu Iraque e Afeganistão e Síria e outros com a ajuda de países europeus e matou milhares de pessoas civis. Isso um pouco dos crimes contra a humanidade que países de maioria cristã fez e judeus sionistas. Então, por que aquelas pessoas falam que os muçulmanos matam cristãos? E na história, até hoje, tem muitas provas que quem mata muçulmanos e cristãos e judeus não é os muçulmanos. Quem mata as pessoas são cristãos e judeus sionistas. E os cristãos que estão matando e roubando, na verdade eles estão seguindo os planos dos sionistas. Eu não estou falando que os cristãos são do mal e matam pessoas. Eu quero dizer que o mal não tem religião. Eu falei a verdade e mostrei a realidade que cristãos e judeus que mataram e roubaram, e não os muçulmanos, como algumas pessoas falam para te manipular. Até na lista dos países que tem mais violência urbana, não tem países muçulmanos no topo da lista, né? Abre seus olhos e não deixa ninguém te manipular e fazer você pensar que os muçulmanos são seus inimigos e que a religião islâmica que causa os problemas do mundo. Eles sabem que a religião islâmica é a religião da verdade e a religião da paz, mas eles querem ganhar seu apoio para fazer mais mal no mundo e criar um inimigo imaginário para você ficar atacando os muçulmanos e não olhar para os crimes deles e até defender eles. Vou falar mais uma vez. O mal não tem religião, mas as pessoas do mal usam a religião para se esconder atrás dele e manipular você, e prova disso que todos os crimes que mostrei para vocês hoje, as vítimas, a maioria eram cristãos e de outras religiões. E quem matou eles são pessoas da mesma religião, que mata qualquer pessoa de qualquer religião para conseguir o que quer.